Imagine começar o seu dia envolto em uma atmosfera de proteção divina tão intensa que nenhum medo ou ataque pode abalar sua paz interior. Neste vídeo, você será convidado a mergulhar na força inabalável do Salmo 3, uma poderosa oração que não apenas expulsa inimigos visíveis e invisíveis, mas também fortalece seu espírito para enfrentar qualquer batalha com coragem e confiança. Aqui a vitória não será medida pelo número de adversários que você enfrenta, mas pela grandeza daquele que te guarda. Deus, o seu protetor fiel que transforma cada dificuldade em uma oportunidade para revelar seu amor e poder. Prepare-se para um momento de profunda conexão espiritual, onde juntos declararemos com fé: Senhor, elimina toda classe de mal, criando uma corrente de força e esperança que ultrapassa qualquer desafio. Através das histórias inspiradoras de Daniel, Davi e Jó, você verá que a proteção divina nunca falha, mesmo nos momentos em que tudo parece conspirar contra nós. Permita que essa oração transforme sua manhã em um verdadeiro refúgio de paz, confiança e vitória. E descubra que o cuidado de Deus está presente em cada detalhe da sua vida. Inscreva-se para receber ainda mais mensagens que nutrirão sua fé, renovando sua força todos os dias e mantendo seu coração firme diante das tempestades. Sua transformação começa agora, e essa manhã de poder será o primeiro passo para expulsar todo o mal e caminhar sob a proteção implacável do Senhor. Se isso está fazendo sentido para você até aqui, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Sua generosidade em espalhar essa mensagem é uma semente de fé que pode germinar no coração de muitos. Neste caminho de fé, muitas vezes nos sentimos cercados. A vida moderna, com sua velocidade estonteante e suas múltiplas demandas, nos coloca diante de um verdadeiro campo de batalha. Não é apenas uma questão de lutar contra grandes adversidades, mas de resistir aos pequenos desgastes diários que corroem nossa paz, a ansiedade que se instala antes de uma apresentação importante, a incerteza de um futuro financeiro, a mágoa de uma palavra dita sem pensar, a sensação de não ser bom o suficiente. É nesse contexto que o Salmo 3 se eleva como um grito de confiança, uma declaração de que, não importa a pressão externa, nossa segurança reside em Deus. Quando o salmista Davi clama, ele não está apenas falando de exércitos literais, ele está expressando a angústia de ser perseguido, incompreendido, talvez até traído por aqueles em quem confiava. É a mesma sensação que muitos de nós experimentamos hoje. Quantas vezes o inimigo não é uma pessoa com uma espada, mas um comentário maldoso nas redes sociais que atinge sua autoestima? Ou a inveja silenciosa de um colega que tenta minar seu trabalho? Ou a autocrítica implacável que rouba sua alegria e sua capacidade de ver o próprio valor? O Salmo 3 nos convida a entender que a proteção de Deus se estende sobre todos os tipos de inimigos, visíveis e invisíveis, tangíveis e intangíveis. Os inimigos visíveis são aqueles que podemos apontar: um problema de saúde inesperado, uma crise financeira, um conflito familiar, um desafio profissional que parece intransponível. São as portas que se fecham, as oportunidades que escorregam, as injustiças que nos ferem. Mas os inimigos invisíveis são ainda mais insidiosos: o medo que paralisa, a dúvida que corrói a fé, a depressão que esconde o sol, a ansiedade que acelera o coração, a voz interna que sussurra que você não é digno ou capaz. Esses são os ataques mais cruéis, porque vêm de dentro, muitas vezes disfarçados de pensamentos racionais ou realistas, mas que, na verdade, são armadilhas para nos roubar a esperança. O poder do Salmo 3 reside na sua capacidade de fortalecer o nosso espírito. Ele nos ensina que, mesmo quando nos sentimos acuados
humilhados ou sem saída, Deus é o nosso escudo. Ele é a glória que nos eleva a cabeça. Essa elevação não é uma questão de arrogância, mas de dignidade restaurada, de uma visão ampliada que nos permite ver além das circunstâncias imediatas. É a certeza de que, apesar de tudo, não estamos sozinhos e não somos impotentes. Nossa força não vem de nós mesmos, mas daquele que nos sustenta. Pensemos na história de Daniel. Ele não enfrentou exércitos, mas inimigos visíveis e invisíveis de outra natureza. A inveja de seus colegas administradores, a conspiração política, o decreto real que o proibia de orar. Seus inimigos eram astutos, dissimulados, e o plano deles era sutilmente orquestrado para tirá-lo do caminho. A cova dos leões era o desfecho lógico dessa intriga. No entanto, a proteção de Deus para Daniel não se manifestou na ausência de problemas, mas na presença de Deus dentro da prova. Os leões estavam lá, as mandíbulas afiadas, o perigo era real. Mas a fé inabalável de Daniel e a intervenção divina silenciaram a ameaça. No nosso dia a dia, somos muitas vezes jogados em covas de leões figuradas. Um ambiente de trabalho tóxico, um grupo de amigos que te puxa para baixo, uma situação onde sua integridade é testada. Como Daniel, somos chamados a manter nossa fé e nossa identidade, confiando que Deus pode fechar a boca de qualquer leão que tente nos devorar. A vitória, aqui, não foi evitar a cova, mas sair dela ileso, com a reputação e a fé de Daniel ainda mais exaltadas. Ou voltemos a Davi, o autor do Salmo 3. Sua vida foi uma saga de provações. Desde a juventude, enfrentou não apenas um gigante como Golias, mas a perseguição implacável do rei Saul, que o via como uma ameaça. Saul era um inimigo visível, armado com um exército. Mas Davi também lidou com inimigos invisíveis, a solidão do deserto, a traição de alguns de seus próprios homens, a dúvida, o cansaço. Como Davi manteve sua sanidade e sua fé? Ele buscou refúgio em Deus. Ele clamou, como no Salmo 3, Senhor, são muitos os que me perseguem. E a resposta veio, Tu, porém, Senhor, és o meu escudo, a minha glória, e aquele que levanta a minha cabeça. Em nossa vida, enfrentamos nossos próprios Saul, figuras de autoridade que nos oprimem, pessoas que nos invejam e nos perseguem, e nossos próprios Golias, desafios que parecem gigantescos e invencíveis. A lição de Davi é que a grandeza do nosso Deus é infinitamente maior do que a soma de todos os nossos adversários. A vitória não é medida pelo número de inimigos que você enfrenta, mas pela grandeza daquele que te guarda. Ele é o seu protetor fiel, que transforma cada dificuldade em uma oportunidade para revelar seu amor e poder. E o que dizer de Jó? Sua história é o ápice da provação. Ele perdeu tudo: riqueza, filhos, saúde, a compreensão de sua própria esposa e amigos. Os inimigos de Jó não eram exércitos, nem conspirações, mas a própria tragédia, a doença, a incompreensão humana e o ataque espiritual. Inimigos visíveis e invisíveis o cercaram. Jó não sabia o porquê de tanto sofrimento, mas ele não abandonou sua fé. Mesmo em meio à dor insuportável e à dúvida que assola o coração humano diante do inexplicável, ele declarou: Eu sei que o meu Redentor vive. A proteção divina em Jó não foi uma barreira contra o sofrimento, mas uma força que o sustentou através dele, permitindo que ele emergisse mais forte, mais sábio e com uma fé mais profunda. Sua história nos ensina que a proteção de Deus não é necessariamente a ausência de tempestades, mas a garantia de que não seremos afogados por elas. É a certeza de que Deus está presente, mesmo nos momentos em que tudo parece conspirar contra nós, e que Ele tem um propósito maior, mesmo quando não conseguimos enxergar. A restauração de Jó
foi um testemunho inegável da fidelidade de Deus. Essas histórias ecoam em nossa própria jornada. Quantas vezes nos sentimos em uma cova de leões profissional, com a perseguição de Saul, de um colega invejoso, ou a perda de Jó de um relacionamento, um sonho ou a própria saúde? É nesse ponto que a declaração "O Senhor elimina toda classe de mal" se torna mais do que uma frase. Ela se torna um grito do coração, uma arma espiritual. Não é uma oração para que a vida seja fácil, mas para que Deus nos capacite a enfrentar e vencer o mal em todas as suas formas. Seja o mal que vem de fora ou o mal que tenta se enraizar dentro de nós, como o desânimo, a amargura e a desesperança. Essa é a corrente de força e esperança que ultrapassa qualquer desafio. Permita que essa oração transforme sua manhã em um verdadeiro refúgio de paz, confiança e vitória. Entenda que o cuidado de Deus está presente em cada detalhe da sua vida. Não apenas nas grandes batalhas, mas nos pequenos momentos de ansiedade, nas decisões cotidianas, nas conversas que você terá hoje. Cada respiração, cada passo, cada pensamento pode ser entregue à sua proteção. Ao fazê-lo, você se coloca sob um manto de segurança que transcende a lógica humana. É a segurança de que aquele que te guarda nunca dorme, nunca falha, e tem poder sobre toda e qualquer adversidade. A cada manhã, ao despertar, declare com fé: Senhor, elimina toda classe de mal. Repita essa frase, não como um mantra vazio, mas como uma convicção profunda de que você está entregando a Ele todas as suas preocupações, todos os seus medos, todas as intenções malignas que possam se levantar contra você ou contra aqueles que você ama. Você está construindo um escudo invisível, mas impenetrável, ao redor de sua vida. Essa é a sua manhã de poder. O primeiro passo para expulsar todo o mal e caminhar sob a proteção implacável do Senhor. Não se esqueça de que essa jornada é contínua. A fé é um músculo que precisa ser exercitado diariamente. Por isso, inscreva-se aqui no canal para receber ainda mais mensagens que nutrirão sua fé, renovando sua força todos os dias e mantendo seu coração firme diante das tempestades. Sua transformação começa agora, com a decisão de confiar plenamente no cuidado e na proteção de Deus. Reflita comigo. Se a proteção de Deus é uma realidade tão imutável quanto o nascer do sol, o que ainda o impede de viver cada dia com a ousadia e a paz de quem sabe que está sob seus cuidados? Será que o verdadeiro desafio não é a intensidade da batalha, mas a profundidade da nossa entrega? A fé não é a ausência de medo, mas a coragem de avançar apesar dele, porque sabemos quem está conosco. Pense nas áreas da sua vida onde o medo, a dúvida ou a ameaça se fazem mais presentes. É exatamente ali que Deus quer manifestar o seu poder protetor. Que oração você fará hoje para convidar Deus a ser o seu refúgio inabalável, não só nos grandes desafios, mas em cada pequeno detalhe do seu dia? Como a sua fé se manifesta quando o medo tenta te paralisar? Que área da sua vida você precisa entregar hoje para que o cuidado de Deus se manifeste plenamente? Agora, feche seus olhos por um instante, respire fundo e convide a presença de Deus para envolver você neste momento. Vamos orar juntos? Pai amado, nesta manhã, nos apresentamos diante de Ti, com corações abertos e cheios de expectativa. Agradecemos por seres o nosso escudo, a nossa glória e aquele que levanta a nossa cabeça. Reconhecemos que em meio às tempestades da vida, Tu és o nosso refúgio seguro, a nossa fortaleza inabalável. Senhor, oramos por proteção contra todo o mal que nos cerca. Guarda-nos dos inimigos visíveis que se levantam contra nós, seja em nosso trabalho, em nossos relacionamentos ou em nossa saúde.
Protege-nos da inveja, da calúnia, da traição e de toda forma de injustiça. E de forma ainda mais profunda, Pai, pedimos que nos guardes dos inimigos invisíveis. O medo que paralisa, a dúvida que enfraquece a fé, a ansiedade que rouba a paz, a depressão que tenta obscurecer a luz, e toda e qualquer seta maligna lançada contra nossa mente e nosso espírito. Que teu Espírito Santo nos fortaleça, nos console e nos capacite a discernir e a resistir a toda tentação e artimanha do inimigo. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Ajuda-nos a confiar plenamente em teus propósitos, mesmo quando não os compreendemos. Que a tua mão poderosa nos guie em cada passo, em cada decisão, em cada palavra que proferirmos hoje. Declaramos com fé: a ti és o nosso Redentor e o nosso guarda. Senhor, elimina toda a classe de mal. Que teu poder se manifeste em nós e através de nós, transformando nossas dificuldades em testemunhos de tua fidelidade e de teu amor. Que possamos, como Daniel, Davi e Jó, emergir vitoriosos de cada prova, com a certeza de que a tua proteção nunca falha. Pedimos tudo isso em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. E para selar esta oração, meditamos nas palavras do Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Que esta verdade habite em seu coração e o fortaleça em cada momento do seu dia. Não se esqueça de curtir este vídeo, deixar seu comentário com o que mais tocou seu coração e compartilhar essa mensagem de fé com seus amigos e familiares. Sua participação é muito importante para nós. Que Deus te abençoe abundantemente.